Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à aula de composição de custo unitário, fazendo mais alguns exercícios para entendermos melhor a questão das composições. Nós vamos utilizar uma composição que foi apresentada na aula passada. Essa composição é para o preparo, transporte, lançamento e adensamento de um concreto de 20 MPa. Então lembrando que tudo que eu tenho de relacionado nesta composição são os insumos que vão me servir para preparar, transportar, fazer o lançamento e o adensamento de um concreto de 20 MPa de 1 metro cúbico apenas desse concreto. Então, relembrando, a coluna dos insumos são os materiais, equipamentos ou mão de obra necessários para executar esse meu serviço. A coluna da unidade é a unidade destes meus insumos. A coluna do índice é a quantidade desse insumo que eu vou precisar para fazer uma unidade do meu serviço. O custo unitário é o custo unitário do insumo e o custo total vai ser a multiplicação do índice pelo custo unitário, que lá no final eu vou ter um custo unitário total que representa, neste caso, R$ 226,37, o custo para fazer todo esse serviço de preparo, transporte, lançamento e adensamento do concreto 20 MPa, para fazer apenas 1 metro cúbico desse concreto, ok? Porque é uma composição de custo unitária. Então, o primeiro exemplo que nós vamos fazer hoje é calcular para uma obra de 80 metros cúbicos de concreto a quantidade total de todos os insumos e também os custos totais que vão ser gastos nessa obra de 80 metros cúbicos de concreto. Então, eu trouxe para cá apenas a coluna dos índices, que é o que representa a quantidade para ser feito 1 metro cúbico de concreto. Então, é muito simples. Se eu quero saber a quantidade de cimento que eu vou gastar em uma obra de 80 metros cúbicos de concreto, sabendo que para fazer apenas 1 metro cúbico eu gasto 306 quilos, então simplesmente eu tenho que fazer o que? Multiplicar pelos 80 metros cúbicos da minha obra. E eu vou fazer isso para todos os insumos. Feito isso, eu tenho a quantidade total de cimento, de areia, brita, pedreiro, servente e da betoneira para fazer os 80 metros cúbicos de concreto estrutural. Tão simples, se eu precisava de 306 quilos para fazer 1 metro cúbico de concreto, para fazer 80 metros cúbicos agora eu preciso de 24.480 quilos. Isso é importante, pessoal, parece simples, mas se eu tenho as composições prontas, eu posso prever a quantidade de material que eu vou gastar na minha obra, baseado apenas nas composições. Agora, se eu quiser saber o custo total para executar essa obra de 80 metros cúbicos de concreto, eu vou pegar a última coluna lá da minha composição, que é a coluna dos custos totais, que é essa daqui que vocês estão vendo. E aí, da mesma forma que nós fizemos para as quantidades, nós vamos multiplicar cada insumo por 80 metros cúbicos. Por quê? Essa coluna dos custos totais está me dizendo o quê? Que para eu fazer 1 metro cúbico de concreto, eu vou gastar R$ 110,16 de cimento para fazer 1 metro cúbico de concreto. Então, se eu quero fazer 80, eu vou multiplicar apenas por 80 e vou fazer isso para todos os insumos. E aí, pessoal, eu tenho para cada insumo o custo total que eu vou gastar para fazer essa obra. E se eu somar todos os totais dos insumos, eu vou ter o custo total gasto para fazer o serviço por completo, que no caso aí deu R$ 18.109,36. Além disso, pessoal, eu posso utilizar a composição de custo unitário para dimensionar a equipe que eu vou precisar para fazer a minha obra. Então, se eu perguntar para essa mesma obra de 80 metros cúbicos de concreto, eu tendo um prazo de 40 horas para executar, qual que vai ser a minha quantidade de pedreiro e de servente necessária para executar? Então, nós vamos precisar da informação que nós já calculamos, que é a quantidade total de horas de pedreiro e de servente para essa obra de 80 metros cúbicos. Então, para o servente,
se eu calculei 640 horas de servente para executar minha obra de 80 metros cúbicos, mas eu só tenho disponível 40 horas, eu vou dividir os 640 por 40, que vai me dar 16 serventes. E para o pedreiro, se eu calculei 80 horas de pedreiro para fazer os 80 metros cúbicos de concreto, também divido por 40, que vai me dar 2 pedreiros para fazer esse meu serviço nesse mesmo prazo de 40 horas. Então, eu vou ter 16 serventes e 2 pedreiros para fazer os 80 metros cúbicos de concreto estrutural. Agora, nós vamos ver mais um exemplo, que é para um serviço de execução de parede. Então, o nome do serviço é Execução de Alvenaria em Blocos Cerâmicos de 14 centímetros. E aí tem a composição com os índices apenas desse serviço de execução de alvenaria em bloco cerâmico. Então, mais uma vez, interpretando aí esses valores, eu tenho 14 blocos cerâmicos para executar 1 metro quadrado de parede. Eu tenho 0,0133 metros cúbicos de argamassa para executar 1 metro quadrado de parede. E eu tenho, ou preciso, de 1,1 hora de servente e 1,4 hora de pedreiro para fazer apenas 1 metro quadrado de parede, porque esses índices são os índices dos insumos de uma composição unitária de serviço. E aí, para calcular o custo total do serviço, eu preciso do custo unitário de cada insumo. Então, quanto que custa um bloco? Quanto que custa uma argamassa? Quanto que custa a hora do pedreiro e do servente? Então, eu coloquei aqui alguns valores fictícios, tá, para o exercício. Então, lá no caso dos blocos cerâmicos, eu coloquei que o valor de um bloco é R$ 1,81 a unidade. Então, se eu vou gastar 14 blocos, eu vou ter um custo com bloco cerâmico para fazer apenas 1 metro quadrado do meu serviço de R$ 25,40. A argamassa mista, eu coloquei que ela custa R$ 418,94 o metro cúbico dela. E eu vou gastar 0,0133, então o meu custo com a argamassa mista vai ser R$ 5,57. Mesma coisa eu vou fazer para o servente, que é o valor de R$ 12,63 a hora do servente, multiplicado pela quantidade de hora que eu preciso, que é 1,1, eu tenho custo com o servente. E o pedreiro, eu coloquei um valor de R$ 15,86 a hora do pedreiro, multiplicado pela quantidade de hora de pedreiro que eu preciso, eu vou ter o custo que eu tenho com o pedreiro para executar esse 1 metro quadrado de parede. E agora, qual será então o meu custo unitário total para executar a alvenaria, considerando todos os insumos? Eu vou somar, fazer a soma desses cálculos e vai me dar o valor de R$ 67,07 o metro quadrado da alvenaria. Então, lembrando que aqui ainda a gente está trabalhando com a unidade desse serviço de 1 metro quadrado de parede. Esses R$ 67,07 corresponde ao meu custo total para fazer apenas 1 metro quadrado de parede. Agora vamos para mais um caso prático, ainda utilizando essa composição do serviço de assentamento de alvenaria. E a pergunta é: você precisa fazer uma parede de 10 metros de comprimento por 3 de altura. Um empreiteiro se oferece a fazer o serviço por R$ 1.000. Quero saber, o preço está caro ou barato em relação ao mercado, considerando a composição de custo que nós utilizamos no exercício anterior? Então, para isso, eu vou voltar ao slide anterior, porque nós vamos precisar dessas duas informações aqui. Nós calculamos o custo com o servente para fazer 1 metro quadrado da parede e o custo com o pedreiro para fazer o mesmo metro quadrado de parede. Então, eu posso somar esse custo unitário do servente e do pedreiro, 13,89 mais 22,21, e multiplicar pela área de parede. Por que pela área? Porque a minha composição unitária do serviço é por metro quadrado. Então, a área de parede é 10 por 3, 30 metros quadrados.
vou multiplicar pela soma do 13,89 mais o 22,21, que vai me dar o valor de R$ 1.000,83. Esse é o custo previsto pela composição de custo unitário apenas com a mão de obra para essa parede de 30 metros quadrados. Isso significa que, se o empreiteiro me cobrou R$ 1.000, que é um valor próximo e menos do que deu na minha composição, quer dizer que você pode aceitar, está adequado com o valor de mercado, o que ele cobrou. Então veja que a composição ela serve também como referência para você saber o custo da mão de obra. Mais uma pergunta sobre esse mesmo exemplo. Supondo que você feche negócio com o empreiteiro acima, qual o prazo estimado de execução se ele disponibilizar para você 2 pedreiros e 2 serventes? Tem como eu saber o tempo de execução para eu acompanhar o prazo que ele vai me dar? Neste caso, eu vou precisar novamente dos índices lá da composição unitária desse serviço que eu dei no início do exercício. Então, eu vou precisar aqui dos índices apenas da mão de obra. Eu sei que eu gasto 1,1 hora de servente para fazer 1 metro quadrado de parede e gasto 1,4 hora de pedreiro para fazer 1 metro quadrado de parede. Essa é a informação que eu tenho. Então, se o meu serviço é 30 metros quadrados de alvenaria que nós já calculamos, nós vamos multiplicar cada um desses índices por 30 para saber o tempo total de servente e de pedreiro que eu precisaria para fazer esse serviço. Então, me daria 33 horas de servente e 42 horas de pedreiro. Esses valores é para um servente só e um pedreiro só. Então, como o empreiteiro vai me fornecer 2 pedreiros e 2 serventes, eu vou dividir essa quantidade de horas por 2 serventes e por 2 pedreiros. E eu vou considerar que a minha jornada de trabalho é de 8 horas diárias, então também vou dividir cada um desses valores por 8 horas. O que eu obtenho de resultado? Eu obtenho que, para fazer esses 30 metros quadrados de parede, utilizando 2 serventes, eu vou gastar 2 dias. E, utilizando 2 pedreiros, eu gastaria 2,6 dias. Então, perceba que, com os cálculos acima, vemos que o gargalo é o número de pedreiros e que a tarefa, então, irá consumir quase 3 dias de trabalho por conta do pedreiro. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Até a próxima!